Boa tarde. Damos início a este debate sobre cidades inteligentes. Sabemos que muitas vezes são os governos que definem as políticas e assumem compromissos, mas são as cidades que acabam por implementar grande parte dessas medidas e cumprir essas metas e objetivos. Não há smart cities sem tecnologia e a tecnologia deve ser encarada sempre como uma ferramenta e não um meio. E, portanto, aquilo que eu vou começar por perguntar, e atendendo a que estamos aqui no Porto, começava por si, é o que é que a autarquia do Porto está a fazer nesta área? Muito bem. Muito obrigado, antes de mais. É um gosto estar aqui, principalmente sobre este tema, ou sobre os temas que vamos abordar, começando pelas cidades inteligentes. Eu sou responsável pela área do digital e do ambiente há 10 anos, há mais de 10 anos na cidade do Porto, e a transformação que as cidades têm tido nestas áreas tem sido absolutamente incomparável com outros setores. De facto, muito se tem alterado e a cidade do Porto muito tem alterado, seguindo uma estratégia que a base é a inovação na transformação das cidades, ou seja, as cidades vão se transformando ao longo do tempo através da inovação, não necessariamente digital. E, portanto, tudo o que nós fomos construindo à volta deste caminho foi uma transformação que permite gerir uma cidade que acho que todos reconhecem que tem uma dinâmica completamente diferente do que aquela que tinha há 10 anos atrás, com muito mais gente a ocupar a cidade, com muito mais postos de trabalho criados, com mais pessoas a viver na cidade, e que tudo isso, em termos de gestão de uma cidade, levanta muitos outros problemas. E essas dinâmicas têm que ser geridas e temos de ser capazes, face aos meios que temos à disposição, de os gerir, e isto numa lógica muito transversal, que é o que são as cidades. As cidades gerem desde a água, aos resíduos, à energia, à mobilidade, à disponibilização de espaço público, à gestão de eventos, à gestão de fluxos de pessoas. Tudo isso é uma dificuldade para as cidades. Nós temos a lógica de olhar para isto é uma lógica muito transversal e centralizada. A primeira coisa que salta à vista na cidade do Porto é que ela é gerida através de um grande cérebro, digamos assim, um grande centro operacional que funciona 24 ou 24 horas, que se chama Centro de Gestão Integrada, na cidade do Porto. Imaginem uma sala onde todos os centros de operação estão lá. Portanto, tudo que é centros de operação da cidade, bombeiros, proteção civil, ambiente, mobilidade, polícia, tudo é gerido a partir daquela sala, 24 ou 24 horas, com acesso a uma multiplicidade de câmaras, com acesso a uma multiplicidade de sensores, com acesso a muita informação que é gerida e depois disponibilizada a todos os meios que permitem ser rápidos a resolver um problema dos bombeiros, ser rápido a resolver um problema de fuga de água, ser rápido a resolver uma série de outras questões. Isto só é possível quando também se articula estes meios, primeiro com uma decisão política, primeiro porque acho que a base e do sucesso do Centro de Gestão Integrada não é digital, a base é mesmo a forma como nós organizamos uma Câmara Municipal para que funcione, mas, acima de tudo, estamos a prestar um serviço que é muito importante ao cidadão. Isso tem uma base tecnológica por trás, e como estamos a falar de Smart Cities, vou falar um bocadinho de tecnologia. Nós temos o meu braço armado, chama-se Porto Digital. Nós temos uma rede de fibra óptica de qual somos donos e é uma rede com muita capilaridade pela cidade, portanto chega a todo lado. Portanto, imaginem tudo o que são semáforos, câmaras de trânsito, videovigilância PAPSP, escolas, edifícios municipais, o que vocês imaginarem, tudo isso está ligado em cima da fibra óptica. E isso, de facto, é uma grande vantagem que a cidade do Porto tem, porque nos permite ser muito rápidos a montar sistemas de índole digital. Esta é a base da nossa parte digital da cidade. Depois entra estes centros de gestão integrada, entram a comunicação com o cidadão. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vou deixar só aqui algumas. O cartão Porto Ponto, que foi algo que nós criamos e que todos os municípios podem ter direito, é um cartão que tem uma multiplicidade de vantagens, mas também tem outra coisa que para a gestão da cidade é muito importante, a cidade digital, é que quem tem esse cartão, provavelmente já recebeu um SMS a dizer, atenção, que o seu contentor de resíduos foi alterado para outro sítio na sua rua, olhe que vai ter poda de árvores durante esta semana, portanto não estacione naquele local. É esta interação, as cidades digitais têm que estar à disposição do cidadão. O que nós queremos é que estas dinâmicas da cidade, de facto, se traduzam num benefício da qualidade de vida do cidadão. É para isso que servem as redes inteligentes. Portanto, quando nós temos um serviço eficiente de resíduos, imaginem, porque é o facto, eu depois posso ser mais preciso sobre o que é que acontece, há muito digital por trás. Nós sabemos ao minuto quanto é que está a ser reciclado na cidade. Quando nós temos um sistema de gestão de águas muito eficiente, com poucas perdas de águas, o que permite ter uma tarifa de água muito acessível,
numa rede centenária de água, ela só é conseguida porque há muito de digital nessa gestão, e essa gestão é o que facilita depois ter os ganhos de eficiência. O setor público, como o setor privado, tem de usar estes meios à sua disposição para se tornar cada vez mais eficiente, para isso depois ter o retorno para o cidadão e para o bom uso dos dinheiros públicos. Muito obrigado. Eu passo agora aqui a palavra ao Olga Pereira. Esta realidade também se aplica ao município de Braga. Há um plano estratégico para ter a Smart City, ou o território inteligente, funcional? Eu não diria que há um plano estratégico. Há, efetivamente, uma ambição muito grande, que o Filipe já explicou um bocadinho o objetivo final, mas a maior parte dos municípios tem orçamentos pequenos e, portanto, quem quer fazer tudo corre o risco de não fazer nada e, portanto, a verdade é que os municípios são obrigados a definir algumas prioridades. É óbvio que nós não devemos e não olhamos para a Smart City como um fim em si mesmo. A Smart City serve para que nós otimizemos os nossos processos, os nossos procedimentos, e o objetivo final é naturalmente, prestar o melhor serviço possível ao nosso cidadão. De que nos adianta ter um sistema de gestão de água muito smart se o próprio sistema em si tem muitas perdas de água e gera muito desperdício. Portanto, obviamente que nós queremos tornar as cidades cada vez mais inteligentes nesta ótica de melhorar a eficiência da gestão e melhorar o serviço aos nossos cidadãos. Nós em Braga também estamos a fazer o nosso caminho, já temos uma cidade inteligente em algumas áreas, estamos a tornar-nos cada vez mais inteligentes, sobretudo nas áreas ligadas à gestão de tráfego, porque, como imaginam, Braga cresceu muito nos últimos 10 anos, nós crescemos quase 7% em nível de dimensão populacional. A cidade não estava propriamente dimensionada para ter tanto tráfego automóvel e os nossos cidadãos começam agora a experienciar aquilo que até agora era desconhecido e que são alguns congestionamentos de tráfego nas horas de ponta. É claro que não se compara o nosso congestionamento com o congestionamento de cidades de dimensão maior, é verdade, mas a nossa população percepciona um problema e, portanto, temos que o resolver. Como é que o estamos a fazer? Com a colocação de sensores, com a colocação de câmaras de CCTV que nos permitam fazer a leitura em tempo real daquilo que está a acontecer, com semáforos inteligentes, dotados de capacidade de responder automaticamente ou semi-automaticamente a um maior fluxo de trânsito, alterando os tempos de semaforização na hora, com espiras colocadas no pavimento que nos ajudam também a perceber qual é o tráfego, o tipo de veículo que está a passar e, naturalmente, apostando muito também na alteração modal e na criação de condições. Braga é uma cidade com uma orografia bastante favorável à utilização de outros modos que não apenas os automóveis. Nós sabemos que o automóvel foi uma conquista muito grande, até uma conquista social forte que aconteceu no século passado, e as nossas cidades foram construídas em função deste meio de transporte, e esta será naturalmente uma realidade que vamos tentar contrariar. Já falaremos disso, vamos falar depois de transportes. Falou de que é necessário ter aqui algumas áreas prioritárias para onde investir na cidade inteligente, e o que eu vou perguntar agora, qual é essa realidade aqui em Aveiro, quais são essas áreas prioritárias, o que é que estão a fazer? Muito boa tarde, muito gosto, muito obrigado pelo convite e muito gosto em partilhar esta conversa com o Carlos, com a Olga e com o Filipe. E duas notas prévias só para a declaração de interesses. A primeira é que Aveiro não é uma Smart City. Nós não aderimos ao modelo porque a campanha de uma marca de carros alemã é muitíssimo mais forte que qualquer campanha que uma cidade possa fazer e, portanto, nós não somos uma Smart City. Adotámos a outra referência que foi inventada por uma cidade inglesa, por Bristol, que é uma Tech City, para não irmos na roda dessa campanha de carros de uma marca
alemã. E a segunda nota tem a ver com esta lógica que eu gosto sempre de dar para o respeito à história. As cidades inteligentes. As cidades sempre foram inteligentes à inteligência e ao conhecimento do seu tempo. E, portanto, a única coisa que nós estamos a fazer hoje é usar a inteligência e o conhecimento que hoje temos na nossa mão para fazer melhor, para gerir o melhor possível os nossos espaços urbanos. Há 50 anos, há 100 anos, há 500 anos, a Aveiro é uma velha cidade com referências anteriores à nacionalidade, e, obviamente, havia muita inteligência, sempre houve muita inteligência em cada momento da história, não é agora que o somos, e, portanto, apenas usamos as capacidades que o conhecimento nos dá hoje para, enfim, a implementarmos na vida daquilo que eu costumo dizer que é a casa de toda a gente, que é o espaço público. E nós privilegiamos 4 áreas. Uma primeira que é capital, que é a educação. É cuidar que, com prioridade para a comunidade educativa, para os mais novos, mas com ações para toda a gente, haja conhecimento e que isto não seja uma lógica do mero utilizador que carrega numas teclas de um telemóvel ou que tem que ir à Câmara em vez de ir lá, enfim, pagar em nota, pode usar o seu MBWay, seja o que for, mas que as pessoas percebam o que é que estas novas capacidades que a tal inteligência nos faculta, o que é isto? E o que é que isto de facto permite que a vida seja melhor, que os custos da vida de cada indivíduo e da instituição Câmara sejam mais baixos, que possamos usar a única matéria-prima não reutilizável que há no mundo, que é o tempo, com maior eficácia, e, portanto, investimos muito na educação, nas escolas, enfim, inventámos um conceito que são os Tech Labs, para que, desde o jardim de infância até o ensino secundário, todas as unidades escolares tenham instrumentos laboratoriais, planos de formação, obviamente, aos profissionais, professores. Não vai lá ninguém que não seja o seu professor dar formação nessa área, para que seja algo tão natural, como eu costumo dizer, como a IOU, e é um plano que nós implementamos usando os fundos comunitários, obviamente sempre aproveitamos essa componente, mas terminado o fundo comunitário, e estamos a falar de um plano que só em manutenção de infraestrutura e em formação custa 200 mil euros por ano, só nesse aspecto, para que aquela componente da capacitação dos indivíduos esteja presente. E as outras 3 áreas, mais na componente, digamos, mais operacional, escolhemos a mobilidade, a energia e o ambiente. E porquê estas? Primeiro porque elas são muito importantes como contributo para as políticas de transição digital e energética e climática em que todos estamos, enfim, investidos por opção individual e obrigados por integrarmos Estados e uma União Europeia que os assumiram como prioridade da ação política. Mas também porque, para nós mobilizarmos as pessoas para estas causas, seja na estrita vida individual, seja na vida das empresas ou das organizações públicas, seja naquilo que é a abordagem, enfim, volta ao mesmo, da casa de todos, do espaço público de que a Câmara Municipal é gestora, possa ter esse duplo sentido de ser útil para a vida do dia-a-dia e de ser um instrumento de comunicação e de marketing para mobilizarmos mais gente. Hoje, quando temos, neste momento, 60% da frota dos autocarros dos transportes públicos, que é elétrica, ou quando investimos quase 10 milhões de euros num ferry boat que faz a ligação a uma zona peninsular que a Aveiro tem, se formos de carro, demoramos quase 1 hora e com o ferry boat fazemos a travessia em 15 minutos. Esse investimento não é só, é também para reduzirmos a nossa pegada energética, para tirarmos, enfim, umas centenas de toneladas de CO2 da atmosfera, mas é também porque estes são instrumentos que andam na rua todos os dias, que lidam com as pessoas todos os dias, misturando, obviamente, a componente da mobilidade com a componente da energia e com a componente do ambiente numa relação muito, muito íntima, obviamente. E, portanto, entendemos que por aqui tínhamos ganhos óbvios, rápidos,
mas tínhamos também um instrumento de comunicação, de mobilização das energias e das atenções mais fortes, porque um dos problemas que isto tem, eventualmente a nossa conversa lá chegará, tem a ver com a mobilização das pessoas, com a mudança de hábitos e de cultura, para que nós possamos ter ganhos muito maiores do que aqueles que já vamos tendo. Já iremos a essas áreas. Há um tema, vou fazer uma pergunta rápida, a ver se me conseguem dar aqui alguns dados, porque queria saber como é que medem as métricas desta utilização da inteligência para melhorar a eficiência dos serviços. Tem alguns dados que nos possam partilhar de forma rápida? E se calhar começava... Do digital? Por dados, mantemos aqui ainda o discurso... Numéricos, estamos falando de números. Há muitos números, por isso podemos ver qual dos números é que queremos. Nós temos uma plataforma urbana, chamamos-lhe assim, é um nome que não é exatamente muito agradável, e a plataforma urbana faculta informação, seja online, seja informação estatística tratada, por níveis de competência de gestão, digamos assim. Há 3 níveis. Há um nível que é público, que é uma quantidade de informação e certo tipo de formato que é público, qualquer um de nós pode aceder. Depois há um segundo patamar para gestores de responsabilidade intermédia e depois há um patamar para gestores, enfim, deixem-me usar, agora está na moda por causa das negociações, para ver se o nosso António Costa é Presidente do Conselho Europeu, os responsáveis de topo das organizações. E o que é que nós pomos lá? Pomos indicadores sobre ambiente, aquilo que são as condições ambientais, nomeadamente numa componente que temos parâmetros online permanentemente ao dispor, embora também com tratamento estatístico, que é a qualidade do ar, porque muitas destas componentes, o elemento que mede o acumulado do que estamos a fazer, nomeadamente quando falamos de retirar CO2, de mobilidade e de energia, é a qualidade do ar. Esse é que é o elemento central que nós procuramos ganhar para a qualidade de vida de todos nós, mas, enfim, conseguimos medir pelo número de autocarros que colocamos elétricos e que retiramos quantas toneladas de CO2 tiramos anualmente, no nosso caso são 120, o ferry boat, este novo em relação ao anterior, tirou 340, os nossos moliceiros que fazem os passeios, o ano passado passearam nos canais urbanos de Aveiro 1.200.000 pessoas, embora um processo muito complicado, porque o sistema de carregamento está pronto e há um conjunto de formalidades e de burocracias que ainda não estão ultrapassados, retiraremos quando os moliceiros usarem motores elétricos, esperemos que ainda seja este ano mais 400 toneladas de CO2 e, portanto, tudo isto tem números para que nós possamos ter uma noção real a este nível. Depois desenvolvemos também com a Zero, com a Associação Ambientalista Zero, aliás, é uma ação que vários municípios portugueses desenvolveram, no nosso caso até foi desenvolvido no âmbito da Comunidade Intermunicipal da região de Aveiro, que é medir o tamanho da nossa pegada ecológica. Não exatamente para saber em que ranking estamos comparado com os outros, que isso não interessa para nada, mas para nos medirmos connosco próprios. Dizer, ok, hoje a nossa pegada tem o tamanho X e nós implementando um conjunto de medidas vamos baixar X% e vamos baixando, seja na componente da emissão, da redução das emissões, seja na outra componente igualmente importante, que é a capacidade do território fixar carbono. E, portanto, temos 1000 números, mas às vezes é só nas conversas escolhermos quais são os mais interessantes. Olga, números rápidos também de Braga. Bom, sem saber exatamente que números é que pretende, eu posso lhe dizer que, por exemplo, num programa de mobilidade escolar que nós temos, que é o School Bus, e em que nós transportamos gratuitamente os alunos inscritos neste programa para as escolas do centro da cidade, evitando que os pais se desloquem ao centro da cidade para deixar os seus filhos, posso lhe dizer que este programa transporta cerca de 400 crianças por dia e poupa em emissões carbónicas para o ambiente, cerca de mais de 7 toneladas de gases de emissões para o ambiente. Posso lhe dar mais números se quiser, de outros programas. Mas tudo é mensurável. Obviamente que se nós temos a tecnologia... Quais são os números mais importantes para a autarquia? O tema é um bocadinho que números é que são mais importantes dentro desta gestão inteligente que estão a fazer. O que é que tem prioridade?
Portanto, as nossas plataformas, e Braga usa uma plataforma InVipo, e que são as plataformas que sustentam depois todos os nossos indicadores ambientais, tráfego, medem em tempo real tudo aquilo que nós pretendemos medir. É evidente que não chega a ter a informação, é preciso depois tratar toda a informação. Portanto, e é nisso que a Smart City nos pode auxiliar. Não é receber a informação, depois é preciso tratá-la e todas estas... E dar resposta em tempo útil. E é isto, à semelhança do Porto, nós também temos uma sala de gestão de tráfego e controlo, que é muito mais do que isso, porque para além dos dados relacionados com o tráfego, também controla a iluminação, também controla os dados ambientais, e, portanto, dá o tratamento, e aquilo que se pretende é que dê a resposta célere em caso de situação de crise, reunindo todos os intervenientes à mesma mesa que são necessários para dar a resposta adequada à situação que se coloca. Muito obrigado. Filipe. Alguns dados. De facto, nós estamos... Eu fico contente com esta visão. De facto, as cidades hoje têm um manancial de dados absolutamente imenso. A lógica da plataforma urbana que defendemos, e há muitos anos que se trabalha nisto, é muito mais do que as meras smart cities disso. Portanto, é uma lógica de gestão de informação da cidade que pode ser disponibilizada a vários níveis. Não vou repetir o que o Ribal acabou de dizer, porque de facto é isso que interessa, é que tipo de informação e onde é que ela pode ser utilizada, mas dando 2 ou 3 números para ficarem aqui com algumas ideias. Primeiro, quando se muda a iluminação LED de uma cidade, e o Porto fez, poupamos 60% dos custos de iluminação. O que é que isto quis dizer? 2,3 milhões, 2,5 milhões de euros que deixamos de gastar todos os nossos bolsos, porque de facto é dinheiro público, portanto é dinheiro que gastamos todos os anos. Portanto, isto em 10 anos são 25 milhões de poupança, só para terem uma ideia. O cartão Porto Ponto que eu falei há bocadinho, temos cerca de 70 mil cartões, portanto somos 230 mil habitantes, temos 60 mil cartões. Para que é que serve? Para mudar paradigmas. Quando nós fizemos e atribuímos a gratuitidade entre os 13 e os 18 anos, e o cartão Porto Ponto ajudava os miúdos e os jovens a andar de transportes públicos, para terem uma ideia, tivemos meses em que tivemos 400 mil validações num mês. 400 mil viagens que os miúdos fizeram entre os 13 e os 18 anos na cidade do Porto. É isto que é mudança de paradigma que estamos a assistir da cidade. Falávamos há bocadinho das perdas. 13% de perdas numa rede centenária como a cidade do Porto tem em termos de água é excepcional. A nível mundial é muito bem classificado. Só se consegue fazer isto porque nós temos muita informação, inclusive machine learning, inteligência artificial por trás, que permite uma coisa muito simples, é assim, existem perdas, porque a rede é centenária, portanto nós não estamos a fazer nada em relação aos tubos, não é? À canalização. Agora, o que é que nós somos? Somos muito rápidos a resolver as perdas, portanto nós em menos de 24 horas normalmente resolvemos as perdas, por isso é que temos poucas perdas. Portanto, o digital entra um bocadinho disso. Dar outro número só para terem uma ideia. O que é esta dinâmica digital ancorada na tal rede de fibra óptica que eu falava? Só desde o início do ano tivemos 18 milhões de sessões na nossa rede de Wi-Fi. Tivemos 640 mil dispositivos diferentes que se ligaram à nossa rede de Wi-Fi da cidade. Estes números competem a nível mundial com as grandes cidades. Portanto, nós cá em Portugal temos coisas feitas, nomeadamente em Aveiro e em Braga, de índole mundial. Portanto, nós não estamos atrás nestes temas de muitas das cidades que nós muitas vezes ouvimos falar como os grandes exemplos. Nós temos grandes exemplos cá dentro e eu acho que os grandes exemplos são nesta lógica, que acho que também ficou bem patente em Braga e em Aveiro, que é, nós temos um planeamento, nós não vamos, não estamos a procurar nenhum soundbite, nem nenhuma, nós queremos mesmo é mudar a vida do cidadão, queremos lhe dar melhores serviços, queremos conseguir, e hoje as câmaras são praticamente todas digitais, pelo menos eu estou certo que em Aveiro e em Braga é igual, os processos tramitam de forma digital, o que permite maior accountability, maior transparência, maior forma de auditoria, portanto temos também outros mundos que estamos a viver, que muitas vezes o setor municipal não é muito associado, é associado a ser burocrático, mas eu acho que muitas destas cidades já têm muito pouca dessa burocracia resolvida por muitos dos meios que nós pusemos ao serviço. Vou fechar o tema das Smart Cities para passarmos a outros assuntos, mas tocou o tema da inteligência artificial, que é aquele tema hype, toda a gente fala, e nós não vamos ter exceção. E, portanto, o que é que estão a meter de inteligência artificial em cima da cidade inteligente? E a pedir um par de exemplos rápidos também para fechar o tema e passar para outra área. Olga.
Olha, para lhe dar um exemplo então concreto do que estamos a fazer ao nível da gestão inteligente, eu daria o exemplo da nossa antiga central de caminhonagem. Nós temos uma central de caminhonagem que data dos anos 70 do século passado. A gestão deste equipamento era nacional, era feita pela rodoviária. Entretanto, a rodoviária nacional nos anos 90 foi privatizada e a gestão passou para um dos operadores privados em coordenação com os restantes que lá acontecia. Entretanto, o Estado transferiu a propriedade destes equipamentos para os municípios e Braga começou a gerir a central de caminhonagem em 2019. Quando começamos a gerir a central de caminhonagem, tínhamos N reclamações, porque muitos operadores de expresso e de viagens internacionais não conseguiam sequer aceder ao equipamento porque ele estava sobrelotado. O que é que fizemos? Apercebemos-nos que era um problema de gestão e não um problema de espaço físico. Adquirimos uma plataforma e começamos a gerir o espaço e a comunicar melhor, não apenas com os operadores, mas também com os clientes desse equipamento. E hoje em dia, toda a gente, todos os operadores têm espaço de entrada no nosso Centro Coordenador de Transportes. Todas as viagens expresso internacional que eram feitas em espaço público com as inerentes consequências de falta de conforto até para o cidadão, falta de acessibilidade, tudo, porque era em espaço público, ao ar livre, não é? Sem nenhum tipo de dignidade, passou a ser realizada dentro do equipamento e, portanto, nós hoje em dia entramos no nosso Centro Coordenador de Transportes, temos umas plataformas eletrónicas do género daqueles que existem nos aeroportos, que nos dizem exatamente onde é que está o transporte que queremos. Temos uma plataforma também online, a qual nos informa imediatamente qual é o cais de partida do transporte que eu quero apanhar, qual é o horário, se tem atrasos, se não tem atrasos. Todo o tipo de informação e interligação, interoperabilidade até com os restantes transportes concelhios existem ali. Muito bem, muito obrigado. Em Aveiro. Há dois mundos nessa sua pergunta muito maliciosa, que assim, numa primeira parece uma pergunta muito tranquila. Nós aplicamos a inteligência artificial naquilo que ela nos é útil e não desvirtua a importância da natureza da política na relação natural, ambientalmente equilibrada entre um eleito e um eleitor. E, portanto, naquilo que é, e já explico, naquilo que é a tramitação normal dos processos, enfim, e que tivemos um grande patrocinador, porque nos obrigou a sermos mais rápidos na implementação, que foi o Covid. Tudo o que é a tramitação de um vasto conjunto de processos, tudo o que é a gestão de mecanismos, enfim, das redes de transporte, tem duas. Tem uma municipal, estritamente municipal, e tem uma outra intermunicipal, e somos parte das duas, temos que cogerir as duas, seja na área de uma rede que nós chamamos o Aveiro Living Lab, que é uma rede, já foi no início, inovadora, que foi a primeira rede 5G piloto que Portugal teve, implementada pela Altice Labs, que está instalada em Aveiro, e uma rede de fibra óptica de alto débito, implementada pelo Instituto de Telecomunicações, que é o Instituto Nacional Público de Telecomunicações, também está sediado em Aveiro, no campus da Universidade, e, portanto, essa infraestrutura é utilizada por quem quiser, ainda de forma livre, sem pagamento, a partir do próximo ano. Já não pode ser assim, para fazer trabalho de investigação e desenvolvimento, seja de investigadores de uma universidade, seja de empresas privadas, nacionais ou estrangeiras, e já foram várias aquelas que usaram tudo isto. Usar a inteligência artificial para aquelas coisas de que se falam mais, como usar o chat GPT para fazer discursos, ou as FIAs da Câmara poderem fazer apresentações escritas sobre uma matéria, em Aveiro é proibido. Proibido de forma simpática, porque se proibirmos de forma antipática, a malta usa a mesma. E, portanto, as apresentações têm que ser feitas de improviso, não pode haver documentos escritos. Há todo um conjunto de medidas para que a natureza humana mantenha a prevalência sobre a inteligência artificial, o que é importantíssimo para nós tirarmos o máximo de cada um dos recursos humanos, normalmente aqueles que têm mais responsabilidades, e mantermos
esta natureza capitalíssima daquela que tem que ser a relação ambientalmente equilibrada entre um eleito e um eleitor. O ChatGPT faz discursos fantásticos, mas obviamente desvirtua completamente aquela que tem que ser uma relação saudável, equilibrada e séria entre um eleito e um eleitor. Portanto, é esse nível onde queria chegar. Em Aveiro nós gerimos desta forma. E no caso do Porto? Já fazes discurso de ChatGPT, ó Filipe? Eu acho que a inteligência... Não, eu tenho uma postura um bocadinho diferente. Eu acho que a inteligência artificial vai estar por todo lado e, Já portanto, está. não podemos estar a querer parar o vento com as mãos, que isso não vai ser possível. Portanto, não acho... percebo, mas acho que nós temos é que tirar partido daquilo que a inteligência artificial nos tem disposto. E há algo que a inteligência artificial ajuda e muito, que é a quantidade de informação que nós temos à nossa disposição, inclusive a que as cidades já hoje produzem, é impossível de gerir se não tivermos mecanismos de machine learning e de outras coisas que nos permitam tirar partido dessa informação. E é nisto que o município do Porto tem estado muito afincado e é nesta lógica que a inteligência artificial começa a entrar em vários momentos. Acho que já ouvimos aqui o tema da mobilidade. Nós hoje temos muita informação sobre mobilidade. Nós hoje conseguimos perceber coisas inacreditáveis, como, por exemplo, o problema enorme que temos no Porto da VCI, saber exatamente quantos carros estão lá a passar a cada momento, quantos autocarros, quantos veículos pesados. Tudo isso, obviamente, tem muito de tratamento de imagem, muito de inteligência por trás. Conseguimos fazer coisas como, por exemplo, tentar perceber se alguém está a poluir uma ribeira e temos um sistema que é piloto ainda, mas que utiliza a inteligência artificial, que tem a ver com aprendizagem através de câmaras e depois despoltar análises automáticas da água para tentar aí aferir se há algum poluidor e depois chamar as equipas para irem atrás e tentarem fiscalizar quem é que está a poluir. Portanto, isto tem ganhos muito grandes em termos operacionais e até de fiscalização da área ambiental, e que tanto aqui falávamos. Como, por exemplo, os 13% que eu falava de água, que foi o exemplo que eu dei há bocadinho, só são possíveis se tivermos grande capacidade de tratamento de dados e de machine learning por trás, senão é impossível ter esta resolução em menos de 24 horas. Há variedíssimas áreas onde nós estamos a utilizar. Eu devo dizer que, com a cautela que também percebo e também partilho, e que a União Europeia até tem tido alguma postura liderante nessa área, apesar de não controlar nenhuma das empresas de inteligência artificial. Esse é outro problema da nossa autonomia e independência europeia. Mas claramente, tendo esse cuidado, a inteligência artificial, machine learning, todas estas tecnologias vão, obviamente, ajudar muito àquilo que são a gestão de uma dinâmica que cada vez é crescente e para a qual nós temos que dar resposta, porque senão o cidadão não nos vai compreender. Claro. Vou introduzir agora aqui o tema dos transportes públicos e da mobilidade. Na apresentação anterior vimos um tema sobre o reaparecimento da utilização do veículo privado pós-pandemia. As pessoas voltaram a habituar-se a andar mais de carro. Portanto, a minha questão aqui, e vou começar pelo Olga, é saber que projetos é que estão a promover para tornar outra vez os transportes públicos mais sustentáveis e atrativos aos vossos munícipes. Nós temos vários programas em curso, que não apenas o transporte público, mas é evidente que a nossa grande aposta é no transporte público e, portanto, vamos centrar nesse aspecto. Os nossos transportes públicos na cidade e no concelho funcionam em exclusivo, são geridos exclusivamente por uma empresa municipal e, portanto, nós temos feito um trabalho enorme, um investimento enorme na modernização da frota. Eu devo dizer que desde 2013, que foi quando este Executivo, presentemente em funções, iniciou as suas funções, passo o pleonasmo, a empresa, herdou-se uma empresa praticamente falida, que não mais voltou a ter resultados negativos. Tinha uma frota antiga, desconfortável, e nós aproveitamos todos os financiamentos possíveis e imaginados para mudar a frota. Neste momento já temos 68 veículos de emissões praticamente nulas, 25 deles são a gás natural, os restantes são todos elétricos. Conseguimos reduzir em muito, tínhamos uma frota com cerca de 20 anos, quase 20 anos, neste momento a frota global tem 13 anos de idade média. Tornamos os autocarros muito confortáveis,
50% da frota tem disponível Wi-Fi, permitindo que, por motivos de lazer ou profissionais, as pessoas possam aproveitar os seus tempos de viagem para navegar na internet. São todos naturalmente acessíveis e confortáveis e convidativos. Vamos agora também fazer mais uma candidatura para a aquisição de mais 30 autocarros elétricos para fazer a renovação praticamente a 100% da frota. Claro que isto implica um investimento brutal, porque por muita ajuda que as candidaturas europeias nos deem na aquisição, estes 68 autocarros que eu dizia há pouco que foram adquiridos, importaram num esforço global de 30 milhões de euros, sendo que 18 desses 30 milhões são suportados pelo orçamento municipal. Portanto, isto não é despiciando. É evidente que o investimento municipal não se reduz à renovação da frota. É evidente que temos uma política de preços de bilhética muito atrativa. Os preços são muito reduzidos. Os estudantes até o 12º ano já não pagam bilhete há muito tempo. Mais recentemente, mas ainda até antes do apoio governamental, estendemos essa gratuitidade aos estudantes universitários. E estes estudantes todos podem utilizar os transportes públicos não apenas durante o período de aulas, mas também aos fins de semana, férias, feriados. E depois, claro, otimização de linhas, criação de linhas novas. Temos feito um investimento muito grande que as pessoas têm reconhecido, porque nós desde 2019 até agora conseguimos um aumento da utilização dos transportes públicos em 24%. Não queria perguntar. Sim. Números, 24%. É evidente que não estamos contentes, queremos mais, porque na verdade a circulação em viatura privada também aumentou. Também aumentamos a população, estamos praticamente em 200 mil habitantes e, portanto, aumentaram todas as fatias. Só em carros individuais nós temos mais de 20 mil carros seguros, com seguro automóvel, também nos últimos 4 anos e, portanto, esta realidade tem que ser contrariada. Aquilo que estamos a fazer também para tentar inverter esta situação é alterar o paradigma do transporte público, investindo numa rede de BRT. Achamos que o BRT, pela modernidade e por serem quase uns metros de superfície sobre pneumáticos, pode ter a capacidade de convencer utilizadores que, por conceito ou por preconceito, nunca irão andar de autocarro. E, portanto, achamos que, reestruturando a rede, nós pensamos numa rede de 4 linhas, nesta fase. Com o apoio do PRR, vamos avançar com 2 dessas linhas. E depois construir toda a restante rede de transporte público à volta deste cérebro central que vai ser o BRT e através do qual depois partirão os restantes transportes para todo o concelho. Achamos que essa vai ser a grande revolução no transporte público em Braga e neste momento estamos em fase de estudo prévio, estamos quase a abrir concurso público para começar a implementar a primeira linha e é evidente que isto é um esforço enormíssimo para o orçamento de um município, mas achamos que vamos ter sucesso nesta transferência modal que tanto precisamos. Muito obrigado. Filipe? Bem, eu estava aqui a pensar, estando rodeado da Aveiro e de Braga, eu se calhar vou começar, vou só fazer aqui uma pequena nota porque é aquilo que também me preocupa, que é, eu já falo da mobilidade dentro da cidade, mas preocupa-me também que as ligações entre Aveiro, pessoas que vivam em Aveiro e trabalham no Porto, ou pessoas que vivem no Porto e trabalham em Aveiro, e posso dizer o mesmo em relação a Braga, ainda hoje não tenham transportes em condições para nós conseguirmos que as pessoas vivem nos sítios onde querem viver e consigam trabalhar num interlanda de emprego que podia ser muito aumentado. Portanto, esta é a primeira coisa que eu queria deixar. Acho que a ferrovia tem, de facto, que evoluir para permitir que estas ligações entre Braga e Aveiro se façam em tempo e em custo concorrencial com o transporte de automóvel. Portanto, se calhar começava por aqui, só por dar esta nota, porque eu tenho insistido nisto também, e penso que todos temos insistido sobre isto, que é isto que transforma a região. Nós somos um centro multipolar de várias cidades com dinâmicas próprias, muito dinâmicas, aliás, e para isso precisamos de cultivar este sentido, que tem tudo a ver com tempo e custo. E, portanto, tendo a ver com tempo e custo, o que é que importa para as cidades? É precisamente ter bons meios de transporte para as pessoas facilmente se deslocarem e não demorarem mais tempo que demorariam com o seu carro.
e ter custos que possam ser acessíveis para que as pessoas possam trabalhar. É nisto que nós temos trabalhado, daí as novas redes de metro, as que estão a ser construídas e as que estão planeadas, daí o BRT, não vou repetir aquilo que a Olga disse, mas essa vantagem de termos transportes pré-metro, mas que ajudam rapidamente a implementar transportes fiáveis, que lá está, ajudem na questão do tempo. A lógica de transformar toda a intermodalidade da cidade. A cidade sofreu uma revolução que praticamente ninguém percebeu, mas tudo hoje anda à volta de terminais intermodais que estão à volta da cidade. Já deixamos de ter os 1000 autocarros que vinham ao centro da cidade descarregar pessoas. Hoje vai ao terminal intermodal de Campanhã, a muitos outros terminais. Isto foi muito silencioso, mas é uma grande alteração de paradigma que a cidade do Porto assistiu. Temos que ter cuidado e olhar para aquelas gerações que vão mudar o paradigma, daí o aposta nos mais jovens. Temos todos feito esta aposta, já dei alguns números e toda a gente percebeu que apostando neles, de facto, eles respondem e passam a utilizar. Cria o conforto e obviamente é um tema. O custo, não nos podemos esquecer, porque isto depois vai passando. O custo hoje do transporte público são 30 euros na cidade do Porto para utilizar qualquer tipo de transporte, mas ele é financiado. Portanto, a lógica vem dos orçamentos municipais, vem também do Governo, mas há um financiamento para que tenhamos esta competitividade em relação que é importante mantermos. Depois queria duas outras notas. Depois temos uma aposta para mudar o paradigma. Como é que se muda o paradigma? E aqui entrando um bocadinho no que o Ribal começou, que é como é que se muda as comunidades, como é que de facto conseguimos influenciar as comunidades. Através da gratuitidade, mas por exemplo olhando para aquilo que é o transporte para as pessoas com mais de 65 anos e nós temos quem tem um cartão Porto Ponto pode ir a um centro de saúde, a um hospital, a uma consulta, chamando um táxi que o vai buscar, porque o táxi também é transporte público, portanto nós também utilizamos essa ferramenta de transporte público. E a última, digamos, forma que nós encontramos, nomeadamente quando o Governo passou a patrocinar a gratuitidade até aos 23 anos, foi aplicar essa fatia que nós usávamos para financiar para aquilo que nós vamos testar a partir de agora do meio do ano, que são 22 viagens gratuitas para quem tem o cartão, para testar o transporte público, para perceber o quão bom é a mobilidade em termos de transporte público já na cidade do Porto e para que de facto possamos mudar isto, que é um paradigma que temos que mudar, que na cidade do Porto 60% das pessoas deslocam-se em viatura própria e nós não teremos qualquer capacidade de ambicionar as metas que a cidade do Porto tem em todas. É praticamente todas. Infelizmente em Portugal é praticamente, não sei se Aveiro pode ter números, mas isto não pode continuar assim, a verdade é esta, não pode continuar assim e nós temos que trazer pessoas para os meios de transporte que já temos à disposição e para os novos, obviamente, que vamos criar, porque nós sabemos que em algumas zonas ainda são deficientes. Vou-lhe pedir que seja também breve, por favor, que ainda queria introduzir uma última pergunta sobre a questão da energia nas cidades, e nós estamos já em cima do tempo, portanto vamos tentar acelerar. Muito bem, sumariamente, a nossa aposta é qualidade, conforto, marketing, na oferta de rodoviário municipal e intermunicipal. Hoje, a Aveiro tem uma disputa que é única no país, que é muito boa para melhorarmos a qualidade da fibra da oferta, além da clássica Transdev, que continua a ser, no centro-norte do país, o maior operador. Temos uma empresa israelita, o grupo Afifi, aliás, uma coisa muito curiosa, que é uma família palestiniana que tem empresas em Israel e que quer ser, nos próximos 10 anos, um dos 3 maiores operadores em Portugal, e foi o primeiro concurso que ganhou, faz agora um ano da operação no dia 1 de agosto, e isto veio criar, finalmente, um efeito de concorrência que puxa qualitativamente por todos. É o caso único, porque o grupo Afifi já concorreu ao segundo concurso, ganhou, em Coimbra, mas quem ficou em segundo, que foi a Transdev, protestou e o processo agora segue, não sei quanto tempo, para tribunal. Portanto, primeiro, ganhar aqui. Segundo, dificultar a vida a quem quer continuar com os velhos hábitos. Estacionamento no centro da cidade mais caro, promover os modos suaves. Quem tem viagens para fazer de 1 km e até 2 km, é a nossa lógica, e quem tem condição física deve fazer estes circuitos a pé ou de bicicleta. Nós em Aveiro desaconselhamos a trotinete. Não há trotinete sharing em Aveiro, porque nós discordamos do modelo por questões de segurança e como Aveiro é uma cidade muito plana, enfim, entendemos que andar a pé e de bicicleta são duas boas opções, portanto a trotinete é dispensada. Nada contra, mas no nosso caso e na nossa realidade urbana é a nossa opção. Mas eu acho que depois há mais 3 questões, sumariamente cumprindo a sua ordem. Primeira, cultura. Não há volta a dar.
Nós temos que trabalhar na mudança dos hábitos, na atitude cívica de todos nós. Nós tratamos o nosso carro como membro da família. Temos uma divisão em casa para ele estar. Damos-lhe banho uma vez por semana, no mínimo. Um dos negócios florescentes no país, fala-se pouco disto, um dos negócios mais florescentes nos últimos 10 anos em Portugal são estações de lavagem de automóveis, etc, etc, etc. Portanto, há um trabalho de cultura, de atitude cívica, que no que respeita à nossa relação de todos nós com a nossa viatura privada, que não é fácil, exige tempo, exige persistência e tem de ser feito. Veja, por exemplo, o Uber. O Uber está completamente desvirtuado. Quem inventou o Uber, inventou num conceito muito bonito, que foi os profissionais que têm carro, na sua deslocação casa-trabalho, põem o seu carro ao serviço de quem precisa e transportam outras pessoas que estão no seu circuito e cobram um valor. Este é o conceito Uber. Hoje, em Portugal, que já há quase 25 mil automóveis Uber, e na Europa, este modelo não existe. Mais de 90% dos automóveis Uber são conduzidos por profissionais Uber. E, portanto, temos mais 25 mil viaturas no espaço público. Isto, obviamente, no eixo Braga-Lisboa. É aqui que estão a esmagadora maioria deles. E, portanto, esta relação cultural e cívica com o automóvel é muito importante que nós a trabalhemos. Depois, segundo, os mecanismos de financiamento dos transportes públicos em Portugal. Todos os municípios, e são a maior parte, que têm operações concessionadas, o modelo legal que nós temos criado, e que agora é financiado por um novo sistema que se chama Incentiva Mais TP, mas enfim, é o sucedâneo do PART e do ProTransP, para o operador é exatamente igual ter o autocarro cheio ou andar só com o motorista. Porque os mecanismos legais que criamos, nos contratos que eles têm e nos mecanismos de suplemento aos problemas que surjam, garantem-lhes sempre o equilíbrio financeiro dos contratos. E, portanto, é preciso mudar o quadro legal para que os concessionários tenham que trabalhar connosco mais a dimensão comercial da conquista de clientes, para que as operações assentem mais nessa receita do que na outra receita do orçamento municipal e dos incentivos mais TP que vão ao orçamento do Estado e ao fundamental buscar proveito. A última nota, e aliás tinha pensado nela, o Filipe falou e bem, é a ferrovia. Este eixo Braga, Porto, Aveiro, e depois podemos ir por aí abaixo, Coimbra, Leiria, Lisboa, tem que ter um serviço ferroviário em condições. Eu não sei se é preciso privatizar a CP, se meter-lhe concorrência na linha do Norte, enfim, tenho as minhas ideias, não é para aqui a conversa agora. Agora, uma empresa pública que dá 150 milhões de euros de prejuízo por ano, que faz mais de 100 dias de greve por ano, obviamente não pode ser atrativa para ninguém que precisa de um transporte fiável. Outro dos negócios que mais floresceu em Portugal depois do Covid são os expressos rodoviários entre Lisboa e o Porto, e mais, eles cresceram até unindo muitas outras cidades do país, ainda por cima estimulados pela concorrência entre a rede expresso do Grupo Transdev e a Flixbus. E o que é que nós fazemos nisto? Achamos porreiro a CP continuar a ser mal governada, continuamos a ter um transporte ferroviário que não está quando a gente quer, que faz greve nos dias em que mais problemas nos causa, que é à segunda-feira e à sexta-feira, e ninguém resolve este problema, e esta é uma questão central, nomeadamente neste eixo litoral do país, onde obviamente a ferrovia tem um papel importantíssimo na mobilidade. Eu vou lançar uma última pergunta. Energia. Estamos no Electric Summit, vamos ter que falar de energia. O que é que as cidades estão a fazer? Mal seria. E queria perceber o que é que cada município está a fazer dentro das energias renováveis, o que é que estão a fazer, e se já estão a trabalhar com comunidades centralizadas ou com outros modelos. Eu começava pela realidade de Braga, se faz favor. Mas vou pedir que sejam... Sim, eu vou ser muito rápida, mas queria só pegar numa coisa que o Ribal Esteves disse, e que é um número que me parece também bastante impressivo para deixar aqui à reflexão. Em Braga, que tem uma orografia ótima para andar a pé e para andar em modos suaves, 40% dos 60 e tal por cento de pessoas que todos os dias usam o seu veículo automóvel para se deslocar, 40% dessas pessoas fazem-no para fazer uma distância inferior a 3 km.
3. Portanto, acho que é um número interessante para refletirmos todos. Em relação à eletrificação, nós vamos lançar dentro de pouquíssimas semanas um procedimento público para substituir os carregadores elétricos que temos. Braga tem, ao dispor das populações que aderiram à mobilidade elétrica, cerca de 100 carregadores. Precisamos de modernizar aqueles que estão em espaço público, que ainda são aquela primeira geração dos carregadores da Mobié. Estivemos ali um bocado indecisos, porque, na verdade, mobilidade elétrica é muito melhor para o ambiente, mas não é melhor para os congestionamentos de tráfego. E, portanto, colocar muitos carregadores no centro da cidade é um convite para que as pessoas que se deslocam de automóvel, ainda que de automóvel elétrico, venham para o centro da cidade de carro, e não é isso que queremos incentivar, e portanto tivemos a fazer este equilíbrio para repensar a nossa rede, nesse sentido. Estamos a fechar o processo e, portanto, dentro de algumas semanas vamos lançar um procedimento público e submeter à concorrência estes carregadores. Dizer-lhe só, para fechar, que temos um laboratório vivo de descarbonização que é liderado pela DST Solar, que funciona numa instalação municipal e através do qual está a ser estudado uma forma de aumentar a capacidade das baterias, a densidade da energia e a produção desta energia através de fontes de energia limpa. Muito obrigado. Filipe? Eu vou tentar criar uma imagem que é mais simples. Nós temos um problema neste país. Nós somos um dos países da Europa com mais sol no ano e somos os países ainda que menos tiramos partido da energia solar. Desculpa, Filipe, não é limpa, é renovável. Peço desculpa. Portanto, a mim faz-me sempre muita confusão quando uma pessoa vem de avião e olha para os nossos telhados em comparação com a Alemanha ou com outros sítios. Ainda não consegui entender porque é que estamos neste ponto, mas o que a cidade do Porto tem feito, e já dou algumas das coisas que temos feito, é mudar este paradigma. A primeira base, e queria começar por aqui, é a energia, é aquela que não gastamos. A eficiência energética deve estar na base. Depois, a seguir, as cidades têm que se assumir como produtores da sua energia e, a curto espaço de tempo, como armazenadores da sua energia. Vou deixar a parte do armazenamento para o futuro, mas é algo que nós estamos mesmo a trabalhar e onde até já temos algumas coisas implementadas. Em relação à produção, produzir em todos os nossos edifícios. Hoje nós temos dezenas de escolas já que produzimos, não digo todos os edifícios, mas uma grande maioria dos edifícios municipais já produz a sua própria energia renovável. Quando tivermos baterias ainda podemos até estender essa capacidade. Temos 75% da nossa frota é elétrica já há bastantes anos, já percorremos mais de 8 milhões de quilómetros em elétrico na cidade do Porto. Onde estão esses carros parados? Por cima estão painéis fotovoltaicos para carregar esses carros. Só consumimos energia renovável, a Câmara do Porto e as suas empresas municipais só compram energia renovável já há muitos anos, desde que ela foi certificada. Temos uma lógica para expandir isto, portanto, uma lógica é produzir para os edifícios que estão a consumir. A outra lógica, e a única que eu vejo possível de escalar esta produção, são as comunidades energéticas. A lógica de podemos partilhar energia com os nossos vizinhos, entre as estruturas da Câmara, é nisto que nós estamos fortemente apostados. Nós temos uma primeira comunidade energética os painéis já estão a funcionar quase há 2 anos, vivem 180 famílias lá, até agora nenhuma delas beneficiou de 1 watt que seja de energia. Deve-se a um único problema neste país, que se chama burocracia. Não é mais nada, é incrível, mas isto é verdade. Espero, ainda não fui falar com as pessoas com a fatura deste mês, mas espero que, passados quase 2 anos, que é este mês as pessoas possam receber uma fatura em que de facto beneficiem desta comunidade energética. Quando ouvirem falar de comunidades energéticas, o que existe em Portugal são comunidades de autoconsumo, portanto é a mesma entidade a partilhar energia. 180 famílias diferentes a consumir energia do telhado, isso ainda não existe, ou se existe, acho que agora conseguiu finalmente existir uma, portanto vamos ver se conseguimos. O que é que isto significa? Significa que a partir do momento em que este modelo estiver testado, e nós neste sítio por acaso temos baterias, porque é um piloto, estamos a fazer já o modelo todo, a testar o modelo, quando tivermos isto nós vamos investir 6 milhões de euros em fazer uma coisa. Todos os telhados de habitação social da cidade do Porto vão ter painéis e vão produzir energia e vamos ter comunidades energéticas em todas estas bairros sociais, 12% da população, e vamos conseguir finalmente começar a mudar o paradigma também da pobreza energética que o país é assolado. Por último,
E para fomentar a energia elétrica na cidade, nós, desde há alguns meses para cá, quem quiser produzir energia, quem quiser instalar um sistema, nós damos um benefício em termos de IMI, uma redução de 500 euros por cada kilowatt instalado, de maneira a, de facto, a conseguirmos ter milhares de instalações a produzir energia na cidade do Porto até 2030. É o nosso grande objetivo. Temos 8 milhões de euros, mais ou menos, à disposição para investir nos próximos anos neste aspecto. Muito obrigado. Zé, só para finalizar. Sim, terminando, obviamente nós temos feito também muito trabalho, mas eu aqui queria destacar outro tipo de gente, duas empresas privadas, que têm dois dos maiores parques de energia fotovoltaica do país, uma que se chamava, até há pouco tempo, Renault Cassia, e que agora se chama Orse. Antigamente não, a mudança tem poucos meses, era amarela e cinzenta, agora é preta e branca. Depois pesquisem quem é que é o acionista maioritário da Orse e percebem o que é que está a acontecer na pátria, na Europa e, enfim, por este mundo ocidental fora. E temos de cuidado com a nossa economia antes que alguém abalroe a nossa democracia. E a outra é a Bosch, que é o segundo maior parque fotovoltaico, embora agora, como a Bosch é público, decidiu fazer uma mudança profunda nos seus sites industriais em Portugal, acabar com o site. Acabar, vendeu, ele não termina o site industrial que a Bosch tem em Ovar e apostar a investir no de Braga e no de Aveiro. E então isso dá uma expansão, que está tudo em obra neste momento. Portanto, o parque fotovoltaico que ocupava terreno não construído está agora a saltar para os telhados dos edifícios, os novos e os antigos. Portanto, gostava de destacar aqueles que são os maiores consumidores de energia que existem em Aveiro, e, enfim, por este país fora, são as nossas indústrias, elas a fazer um investimento enorme, também a este nível, com ganhos diretos para si na redução da fatura energética. Obviamente, no município, os objetivos são, os exemplos são bastantes, desde toda a iluminação LED da rede pública. Estamos a procurar implementar formalmente as primeiras comunidades de energia. Não está a ser nada fácil, porque o processo formal, o Filipe dizia há um bocadinho... Nós estamos dispostos a ajudar com obrigado, os 2 anos de aprendizagem. 2 anos. Eu agradeço e vamos marcar aqui uma aula. É um calvário. E por falar em calvário, eu acabo com um calvário. É preciso acabar em Portugal com o facto de termos uma empresa privada, que é portuguesa, embora atualmente é de capitais chineses, amanhã pode ser americana, pode ser qualquer coisa, não interessa. As empresas no mercado de capitais são o que são, mas nós não podemos continuar a ter uma empresa que continua a ser detentora de contratos de concessão, que na sua maioria acabaram no ano 2021, e os governos do país ainda não tiveram coragem de lançar, coragem e capacidade e competência, para lançar um concurso público, para que essa ou uma outra ganhe os contratos de concessão novos. 2, essa empresa aprova-nos os projetos públicos e privados quando estamos a fazê-los, tem que nos aprovar e tem que nos vistoriar e aprovar a rede depois de as construirmos, os PTs, etc, etc, etc. Tudo isto com perdas de horas de burocracia absolutamente chocantes, com perdas de tempo inadmissíveis, e muitas vezes os governantes, que gostam de falar daquilo que é fácil, inventam pacotes de mais habitação para pressionar as câmaras, que são o problema do licenciamento em Portugal, o que não é verdade, salvo uma ou outra exceção que tem nome e que se tem que resolver trabalhando com essas, especialmente 2 câmaras muito famosas em Portugal, que são um calvário para aprovar um processo simples de uma moradia qualquer. Mas esta empresa, que se chama E-Redes e que pertence ao grupo EDP, é o cúmulo da ineficácia, do gasto do tempo, da soberba de quando um pobre cidadão ou rico quer escriturar o seu imóvel, que já está prontinho, mas que a EDP ainda não foi fazer a vistoria, ainda não passou o seu papel, que é fundamental para que a Câmara passe a licença de habitabilidade, para que a escritura se possa fazer, etc, etc, etc. E, portanto, uma democracia madura, com 50 anos, um governo novo, há sempre esperanças nos governos novos, que consiga de uma vez por todas acabar com a ditadura de uma empresa privada naquilo que é a gestão de atos públicos, em que há técnicos que assumem a sua responsabilidade técnica formal, para nós não andarmos a perder tempo infinito por causa de burocracias inadmissíveis tituladas por uma empresa privada, que é uma coisa que nem no tempo do Salazar acontecia.
porque a empresa na altura era pública. Muito obrigado. Vamos dar por concluído este debate. Daniela, muito obrigado. Obrigada.